aqui é a Mariana Mortani do blog magialiterária.net e o livro que nós vamos falar hoje é um livro que me surpreendeu muito positivamente. Depois de ter falado tanto sobre A Garota do Calendário da Audrey Carlan aqui pra vocês, muitos leitores foram no blog e nos comentários aqui no YouTube também me indicar um livro. A premissa me pareceu instigante, o fato de que o livro seria publicado aqui esse ano pela Novo Conceito me deixou ainda mais curiosa a respeito dessa obra. Mas o problema é que quando o livro chegou eu tentei começar a leitura e não saí do primeiro capítulo. As 6 primeiras páginas não me agradaram tanto, o encontro desses protagonistas pra mim não pareceu nada demais. Eles também não me chamaram a atenção, a protagonista principalmente. O jeito dela me fez pensar em outras personagens do gênero que eu fiquei, eu não acredito que vai ser uma personagem fraca. Mas aí, no final de semana, uma amiga veio aqui em casa e me falou que tinha lido, que tinha adorado. Eu fiquei assim, nossa, tem certeza? Aqueles personagens ali que naquele primeiro capítulo que eu não gostei, tem isso tudo pra apresentar? Aí ela, não, pode começar a leitura que você vai gostar. Então eu fui, comecei a leitura e passei o domingo todo lendo. Eu simplesmente passei do segundo capítulo e não conseguia parar a leitura. O livro que eu estou falando é Eu Espero Por Você, da Jennifer L. Armentrout, que também assina como Jaylin. E ela, eu não sabia, é autora de uma série chamada Obsidiana. Uma série que foi publicada aqui, se eu não me engano, pela editora Valentina. Eu lembro exatamente da capa e lembro de ler comentários bons de pessoas indicarem esse livro. Só que eu não lembro do que se trata a história, eu não lembro se eu cheguei a ler a sinopse. Mas esse livro aqui apresenta a Avery Morgenstern, que é uma garota que está prestes a iniciar a faculdade. Ela está longe de casa, longe o suficiente dos antigos amigos, da família, dos conhecidos e principalmente do passado que ela quer deixar para trás. Só que logo no primeiro dia de aula, ela vai conhecer um cara chamado Cameron Hamilton, que ela logo percebe que é perigoso. Não que ele seja mal intencionado, longe disso. É só que ele desperta nela coisas que ela achava que haviam sido tiradas dela permanentemente. Esse é o tipo de new adult que eu adoro. Ele consegue trazer as novidades dessa nova fase da vida, porque os personagens desse gênero normalmente estão iniciando essa época da faculdade, e também apresenta toda a bagagem do passado desses protagonistas e todas aquelas coisas que podem ou não trazer reviravoltas e segredos à tona, e essas coisas que sempre movimentam as histórias. Mas a autora desse livro não tá aqui pra mesmice, não. Ela vai apresentar, sim, várias características do gênero que a gente já espera, porém também acrescentando assuntos muito reais, e foi isso que me surpreendeu bastante. A narrativa da autora é muito envolvente e ela é em primeira pessoa, então ela nos possibilita conhecer ainda melhor essa protagonista que tem tantas marcas desse passado que ela gostaria de esquecer, mas que continua martelando ali na cabeça dela. Só que ela também nos permite conhecer os outros personagens que formam um elenco assim maravilhoso que você com certeza gostaria de fazer parte. O romance vai se desenvolvendo aos poucos, sem que o ritmo da leitura seja alterado. Tudo acontece no seu tempo, a gente tem o tempo mesmo de conhecer esses protagonistas, eles têm tempo de se conhecer melhor. Os diálogos são ótimos, de modo que a gente consegue interagir com os personagens, a gente reage como eles, a gente pensa como eles e a gente realmente se sente parte dessa história. O livro é um pouco grosso, sim, ele tem quase 400 páginas, então é um livro que tem muito conteúdo, mas que a leitura é muito rápida, ela te prende. É o tipo de livro que eu gosto realmente de ler aos domingos, que me acompanha durante todo o dia. E a Avery e o Cam são personagens que se contrastam. A gente tem o contraste deles a cada instante. A gente sabe que o passado dos dois os marcou. E claro que o passado, essa marca que a Avery carrega, é muito mais abordada do que a marca do Ken. Porém, mesmo que a dele apareça durante algumas páginas e que depois a gente não esqueça, mas que não seja tão abordada como a da Avery, obviamente, porque a gente acompanha ela durante todo o livro, a autora não deixa de mostrar a importância. Os dois são personagens muito complexos, só que a gente vai se apaixonando por eles também aos poucos. Os assuntos que eles carregam, que eles vão permitir que sejam abordados aqui, são muito reais e a autora aborda com muita leveza, com clareza, não deixa de mostrar a realidade, mesmo que ela seja dura, só que de uma maneira que a gente entende, que a gente gostaria de estar ali pra poder dar um abraço neles, porque eles realmente parecem reais. A sinceridade da autora aqui realmente merece destaque, porque ela apresenta esses assuntos, e eu não quero dizer o porquê, porque, né, tem todo um suspense para que a gente descubra o que aconteceu com esses dois personagens, mas realmente são assuntos atuais, assuntos que, sim, vêm sendo abordados em outros livros, mas de uma maneira
maneira diferente daqui. É como se a gente só sentisse mesmo esses assuntos quando são livros de não ficção. Nos livros de ficção eles são abordados, eles às vezes estão presentes sim, mas é como uma coisa meio passageira. É tipo uma mensagem que o autor quer passar, mas que não aborda realmente por ser difícil. Eu já mencionei alguns livros que têm abordado esses temas e outros igualmente importantes aqui, mas eu não quero mencioná-los porque senão vocês vão poder descobrir o que é. Apesar de que tudo que eu tô falando talvez vocês também já estejam pensando e se questionando o que poderia ser. Mas o fato é que o romance realmente vai muito além do que eu esperava. Quando eu pesquisei sobre o livro, vi muitas pessoas falando sobre o Hot. A forma como elas falavam, eu achei que ia ser uma coisa bem pesada, principalmente por causa da quantidade de páginas do livro. Eu não gosto de um livro que só tem esse tipo de cena e não tenha conteúdo, mas eu também não gosto de um livro que só tenha aquela coisa da menina que tá conhecendo um cara diferente, que, ai, nossa, ela não teve relacionamentos. Isso pra mim já tá muito passado. Mas essa coisa de trazer alguns pontos que pareciam realmente ser mais do New Adult do que do Hot, realmente me intrigou. E eu fiquei muito feliz de isso acontecer. A gente tem uma bagagem aqui enorme, tem muito conteúdo, tem muita reflexão. Porém, não há dúvidas também de que o Ken é um personagem que se destaca. O cara é simplesmente apaixonante. A autora Cora Camargo aqui, inclusive, fala logo na capa: Cam conquistou meu coração. E é bem isso que acontece. O cara, assim, no início, no primeiro capítulo principalmente, eu fiquei meio assim, ai, o cara é um babaca, ela é mais uma mocinha frágil. Depois eu fui percebendo que não era isso. Ele é, assim, muito confiante, mas ele é muito sincero. E ela, apesar de tudo, também é uma personagem que é forte e que vai mostrando que ainda existem barreiras que era preciso ultrapassar. A relação do Ken com a família também é algo que é bem abordado aqui mesmo, que rapidamente. A autora faz que você fique pensando nisso por mais páginas, principalmente porque não é a relação familiar que a Avery tem. E aí entra mais nessa coisa do real, de a gente ter personagens que falham. Nem todo mundo tem uma relação boa com a família, nem todo mundo passa pelas dificuldades tão facilmente. Então é legal a gente ter personagens que falham e personagens que mostram a dificuldade de passar por momentos tão difíceis, por relações difíceis, independente da idade. Então eu acho que eu devo dizer simplesmente que Espero por Você é um romance bem marcante, bem intenso e apaixonante como o Ken. Ele toca nossos corações, mexe com as nossas emoções, pode te fazer rir, pode te fazer chorar. O elenco é realmente interessante, o romance realmente acontece no seu tempo e se destaca também pelos assuntos, os fatos reais que a autora passa a criticar e que nos faz refletir sobre. Essa é uma série e eu não sabia disso. E os livros são Trust in Me, Be With Me, Stay With Me, Fall With Me, Forever With Me, Forever in You, Forever With You e Fire in You. Pelo que eu vi, são personagens diferentes, é uma série que provavelmente vai trazer esses personagens de volta, mas eu admito que eu não quis ler a sinopse pra não ficar muito ansiosa, porque eu realmente gostei demais dessa história, não estava esperando algo tão real e tão envolvente. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro e que não deixem de me contar nos comentários se vocês conhecem essa série, se vocês já leram algum dos livros, se vocês não aguentaram a ansiedade de ser lançado aqui no Brasil e já leram. Deixem o like pra eu saber que vocês gostaram e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Ah, um recado. Comendo cabelo. Sexta-feira nós não vamos ter vídeo. Ah, mas a gente tem sábado. Dia 31 agora, que é sexta-feira, a Netflix vai lançar Os 13 Porquês, que é uma série que eu tô muito ansiosa pra assistir. Sexta-feira eu vou fazer aquela maratona, e aí eu não posso vir pra cá de noite porque eu tenho faculdade. Mas aí sábado de manhã eu gravo, sábado à noite o vídeo tá aqui pra vocês e vamos comentar sobre isso, tá bom? Não me deixe falando sozinha.